Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma aula de melhoramento genético deste ano que se inicia, né? É a última aula de melhoramento genético do ano passado, né? Mas, no entanto, é a primeira aula de melhoramento deste ano de 2021, né? Eu gostei tanto de gravar a aula que eu pretendo fazer isso para as próximas turmas também, quem sabe, né? Porque é bom que eu dou aula para vocês presencial, né? Se Deus quiser, esse ano volta tudo normal. Vamos ver como é que vai ser o andamento das próximas atividades aí, né? E como eu prometi para vocês, quando voltar às aulas, vou querer ser um dos primeiros a estar lá, tá bom? Com certeza eu estou sendo um dos primeiros a retornar lá, ok? E aí, pessoal, mesmo assim, né, eu pretendo, com o retorno das aulas presenciais, eu pretendo fazer um projeto paralelo de manter sempre atualizadas as minhas aulas e sempre que possível eu vou colocar vídeos nesse canal, que é o canal de genética e Gênesis e FTM, tá bom? E aí vocês vão ter a oportunidade, tanto nas minhas aulas, acompanhar presencial, tirar as dúvidas, e caso vocês queiram reforçar o conteúdo para estudar para a prova e tudo mais, ficará disponível também no canal para vocês, beleza? E aí, voltando no assunto do final do ano, como é que vocês fizeram aí no Natal? Aproveitou bastante ou não? Lá no Natal, só encheu a cara, bebeu demais, lembrou de recordar do aniversariante, né? Porque tem muitas pessoas que no Natal enche a cara, bebe, come demais, mas esquece de fazer uma oração para o aniversariante, né? E a gente esquece do principal, que é Jesus, os seus ensinamentos que deixou há mais de 2000 anos atrás, né? E no ano novo, muitas vezes as pessoas pensam que é um momento de renovação, e realmente para muitas pessoas pode ser um momento de renovação, mas já pararam para pensar que a cada alvorecer de um novo dia é como se fosse um recomeço? Então muitas pessoas pensam, faz tantas promessas na virada do ano, pula 3 ondinhas, né? Tem tantas coisas que as pessoas fazem aí para reafirmar alguma promessa, né, que a gente vê por aí, mas a gente para analisar que a natureza ela acontece em ciclos, né, todos os dias, todos os momentos. Então, mesmo que fez alguma promessa no ano novo, e hoje já é dia 5, e você já caiu e falhou em estabelecer essa meta que você quis para o ano novo, na virada do ano, lembre-se que cada dia é um dia de recomeço, né, de uma nova esperança. Então, nunca desanime de viver, nunca desanime dos seus projetos, beleza? Pessoal, então vamos lá, começar mais a nossa última e primeira aula ao mesmo tempo, que última aula do ano passado e primeira aula desse ano, que é a da endogamia e heterose, tá bom? Lembrando, pessoal, que esse, portanto, é o último assunto referente à prova, que será ao estudo dirigido nosso, na verdade, né? Que será da matéria que englobará populações alógamas, deixa eu lembrar aqui, seleção recorrente, endogamia e heterose, tá bom? E aí, lá no estudo dirigido, eu vou colocar outras questões relacionadas a outras culturas, né? Já que, excepcionalmente, a gente não vai ter o seminário, por causa da questão do nosso tempo, a gente tem que fechar o calendário rapidamente. E, inclusive, eu vou até disponibilizar para vocês, se não hoje ou até amanhã, o estudo dirigido já para vocês, ao mesmo tempo que forem sintetizando o resumo dessa aula, já vai fazendo o estudo dirigido para me entregar na semana que vem, porque eu tenho que fechar essas notas o mais rápido possível, até o dia 18, né? Na verdade, até o dia 16, se não me engano, para poder começar, até dia 16, para poder começar a recuperação no dia 18, beleza? Então a gente tem que agilizar esse processo aí, beleza, pessoal? Então eu estou adiantando para vocês aí, tá? Que a entrega dessa aula vai ter que ser até segunda-feira da semana que vem. O estudo dirigido a gente vai ver, provavelmente vai ser uma semana que eu vou dar para vocês, né? Assim como eu tinha feito anteriormente, porque eu sei que alguns estão trabalhando nesse momento, né? Alguns devem estar de férias, mas alguns devem estar trabalhando. Então eu vou fazer nos mesmos moldes que os estudos dirigidos anteriores, ok? Então, beleza. Dito essas ressalvas, né, e observações, vamos iniciar mais uma aula nossa. Deixa eu só verificar que está tudo certo. A gravação tá beleza, tudo certinho em gravação. Então, vamos lá. Endogamia e heterose. Pessoal, então vou começar com endogamia, tá? Lembrando sempre, né, eu sempre gosto de frisar aqui, cadê meu livro? Tá aqui.
Eu gosto sempre de frisar que o nosso livro-texto é esse daqui, ó, Melhoramento de Plantas, dá pra ver? É só virar aí, ó, Melhoramento de Plantas, do pessoal lá de Viçosa, né? Porque é bom vocês saberem de onde a gente está retirando nas fontes, e lembrando que sempre que vocês quiserem aprofundar mais, o livro é a fonte, os livros, né? Esse livro é o roteiro base da nossa disciplina, mas os livros, eles são a fonte para nosso material de reflexão. Então, se vocês quiserem aprofundar, vocês podem ler o livro, fica à vontade. Se tiver qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mail para mim, pode mandar no WhatsApp. Se vocês, se às vezes eu falei rápido demais, não fui claro, ou até mesmo eu posso me confundir, às vezes eu fico brincando até hoje, que até hoje eu não me sinto tão à vontade quanto se fosse uma aula presencial, porque a gente fica conversando através de uma câmera e não é a mesma coisa que uma aula presencial. Então, às vezes, as ideias fogem e eu posso cometer equívocos na minha fala, tá bom? Então, se vocês observarem algum equívoco também, tiver alguma dúvida, fica à vontade de perguntar, que para mim não tem problema nenhum não, tá bom? Todo ser humano erra, tá bom? O importante é ter humildade, reconhecer o erro e tentar melhorar, né? E assim a gente cresce como ser humano e evolui como espírito. Então, pessoal, vamos começar algumas definições aí para que as nossas reflexões nessa aula sejam claras, tá? Então, vou começar com endogamia. O que seria endogamia? Então, a endogamia é decorrente desse sistema de acasalamento que... deixa eu pegar aqui. Eu vou usar a canetinha hoje, né? Porque tem algumas coisas que nós vamos ter que escrever. Deixa eu mudar, então, aqui o ponteiro. Aqui, ó, beleza. É decorrente desses sistemas de acasalamento que aumentam a homozigose como cruzamento entre indivíduos aparentados. Então, pessoal, toda vez que a gente tem o cruzamento entre indivíduos aparentados, isso leva ao aumento da homozigose. E a gente viu isso claramente já na genética, né? Lá na genética ficou bem claro. 2 métodos que nós expomos para vocês lá, ficou bem evidente o aumento da homozigose. Não sei se vocês se lembram lá na genética, né? E aqui também nós já falamos na própria disciplina de melhoramento. Recordando, o que a gente viu lá na genética, já falamos novamente aqui também, né? Lá da genética a gente viu a autofecundação e nós vimos também os retrocruzamentos, né? Vocês se lembram? Nós comentamos falando sobre, lá em Mendelismo, nós já vimos falado sobre isso. E quem quiser ver, tá na playlist do canal aí, vai lá na playlist de genética, que tá lá, todo o conteúdo já. E tem muitas coisas aqui hoje, vou passar meio direto, porque eu não posso ficar voltando muito na genética, tá bom, pessoal? Então, aí vocês olham lá, fazendo um favor, na playlist lá de genética, no vídeo de Mendelismo, nós já falamos sobre o retrocruzamento, sobre as autofecundações, que elas aumentam a homozigose com o passar das gerações, né? E, portanto, vocês lembram que a autofecundação talvez seja... Deixa eu ver uma aqui, tá? A garganta tá seca. A autofecundação talvez seja um método mais drástico, né? De você cruzar um parente com ele mesmo. Porque é a própria planta cruzando com ela mesma. Então não tem parente maior que a própria planta, né? E depois tem um retrocruzamento, que é você pegar uma geração filial e cruzar com um dos genitores, né, que também avança rapidamente a homozigose. Então tem essas características aí, tá bom? E com relação a outro tema, definição que é muito importante para a gente avançar nos estudos aí, seria depressão por endogamia. O que é depressão por endogamia? Consiste na diminuição do valor fenotípico médio da população devido a acasalamentos consanguíneos. Então, isso acontece muito, pessoal, em animais, por exemplo. Quando você cruza animais que são próximos geneticamente entre si, você aumenta a probabilidade de você encontrar alelos recessivos no mesmo locus. E dessa forma, esses alelos homozigotos recessivos, né? Esse locus de homozigose recessiva, ele pode levar muitas das vezes, inclusive, ao surgimento de doenças, né? Então a gente, por exemplo, essas raças de cavalos, raças bovinas ou raças de cães, de gatos, né? Que elas são puras no sentido de... Muitas pessoas às vezes confundem, né? Falam, essa raça é pura, vamos supor um zebu. Essa raça é pura, o zebu. O zebu, vamos supor o Nelore, né? O zebu tem vários tipos, né? Mas o Nelore em particular, que é uma raça de zebu, ele é aquele que a gente vê na exposição, que é o top dos tops, né? Seja para corte, seja para gado, né? Muitas vezes, a maior parte das vezes, o Nelore é mais para corte, né?
Mas aí a gente vê que aquele material que é o top, ele é altamente heterozigoto para a maioria dos locos, sendo homozigoto somente para aquelas poucos alelos que definem aquela raça. Porque se aquele animal ele fosse homozigoto para a maior parte dos locos presentes no genoma dele, possivelmente, né, possivelmente, ele seria um animal não tão vigoroso, né? E isso às vezes acontece, fica bem mais claro quando a gente percebe, por exemplo, em raças de gatos e de cães. Você fala assim, nossa, vamos supor o labrador. O labrador é um cachorro muito bonito, né? Mas ele costuma ter muito problema de pele. Por quê? Porque como ele é puro e tem homozigose recessiva em alguns genes relacionados à pele, ele manifesta muitas doenças de pele com o passar do tempo, né? Quando comparado ao vira-lata. Eu fico brincando que o vira-lata é o animal mais resistente que tem na raça do planeta, né? Porque tanto o vira-lata do gato quanto o vira-lata do cachorro, né? Eles são animais altamente resistentes, porque tem grande parte dos locos dele em heterozigose. Então, isso faz com que o animal seja vigoroso, né? Quando comparado ao animal puro sangue. Puro sangue, que eu digo, não é que o sangue é puro, mas quer dizer que nós comentamos, né? Que poucos alelos que definem a raça estão em homozigose, né? E se tiver muitos alelos em homozigose recessiva, leva à depressão por endogamia, ok? Outro problema de depressão por endogamia, decorrente de cruzamento entre indivíduos aparentados, né, das raças, por exemplo, nós podemos citar os casos dos gatos. O gato, a gente sabe de uma forma geral, os gatos têm muito problema no sistema urinário dele, né? Mas vocês sabiam que o gato persa, que é um gato extremamente belo, né? Eu gosto muito, acho muito bonito o gato persa, ele tem muito problema no sistema urinário dele, né? Então a gente vê que a questão da raça, ela é bonita porque define uma subespécie, né? Se podemos chegar nesse nível de partição, mas, por outro lado, aqueles locos que estão em homozigose para definir aquela espécie, eles podem ter algumas consequências deletérias para os indivíduos. Esse problema, pessoal, da depressão por endogamia, ele não é novidade, não. Por quê? Vocês sabiam que na época, há muito tempo atrás, na Idade das Trevas, né? Até hoje alguns vivem na Idade das Trevas, mas vocês sabiam que naquela época era comum o casamento entre indivíduos aparentados, né? Mas aí o que aconteceu? O pessoal começou a perceber que toda vez que tinha um casamento entre indivíduos aparentados, os filhos daqueles casamentos muitas vezes nasciam com defeitos. Defeitos físicos, né? De ordem mental, de ordem de má formação de membros, né? E aí eles começaram a observar que isso toda vez que acontecia, a frequência maior de má formação fetal era devido ao casamento entre irmãos, né? Entre primos, e aí aumentava a probabilidade de nascer indivíduos com problemas físicos, né? Ou de ordem mental também. Isso decorrente de cruzamento entre indivíduos aparentados. Por quê? Ao cruzar um indivíduo aparentado, né? Você aumenta a probabilidade de você encontrar um alelo recessivo com o outro para aquele mesmo locus. E vamos supor que aquele locus era responsável por uma proteína ou uma enzima fundamental numa dada rota metabólica, e aí, como está em homozigose recessiva, não produz essa enzima, e a pessoa, por exemplo, manifesta uma doença, uma formação fetal. Então, esse problema da depressão por endogamia, ela é antiga, do aspecto do conhecimento científico, né? Mas então, a da observação empírica, ela foi há muito tempo notada já pelas pessoas, né? Essa questão da endogamia, tá? Em animais, né? Que nós somos seres humanos animais, né? E também em plantas, mas principalmente as plantas alógamas, tá, pessoal? Então, as plantas alógamas têm muita depressão por endogamia quando são cruzadas entre indivíduos aparentados. Já as plantas autógamas não tem tanto problema assim, tá, pessoal? A gente vai ver daqui a pouco, né, apesar de ter comentado já isso daí, ok? Então, continuemos. Então, nós falamos lá na definição de endogamia que os sistemas de acasalamento, né, eles podem levar ao aparecimento de indivíduos homozigotos, a formação de vários locos em homozigose, né? E aí nós comentamos alguns sistemas de acasalamento. Quais seriam eles aí, então? Então, recordando aqui. Por autofecundação, vocês estão querendo saber?
uma linhagem A, cruzando com uma linhagem B, produz uma F1. E essa F1, ao se autofecundando, ao símbolo de autofecundação, que é essa bolinha com X no meio, obtém uma F2. Né? Então, vocês estão careca de saber. Vamos supor um exemplo mais simplão aqui, né? Uma linhagem A, linhagem B. Azão, azão, em termos de genotipos. Azão, azão, azinho, azinho, produz uma F1. Azão, azinho, e uma F2, 1/4 de azão, azão, 2/4 de azão, azinho e 1/4 de azinho, azinho. Lembra? A gente viu isso, cansou de ver isso lá em mendelilismo, lá na genética, né? Então essa aqui foi a mais simples, então a autofecundação. Então vocês percebam que, você lembra que aqui, ó, olha só, aqui tinha 100% de heterozigoto, não era? F1. E aqui, o que percebe? Com o passar das gerações, nós aumentamos com a autofecundação, né, a frequência dos homozigotos, porque aqui era 100% de homozigoto. Agora aqui na F2 é 50 de homozigoto e 50 de heterozigoto. Então, aqui na F1, recordando, 50 aqui na F1, 100% de heterozigoto, na F2, 50 de heterozigoto e 50 de homozigoto. E se nós avançarmos aqui, vai aumentar 3/8. E vocês lembram que a gente já viu todas essas deduções lá em mendelilismo, que está nessa aula no canal aí, tá? Então vocês olhem, por favor, na parte de genética. O retrocruzamento também, já cansamos de deduzir isso aqui também em retrocruzamento. Que à medida que passam as gerações, nós fixamos aqueles genes, né, e aqueles alelos do genitor recorrente. Então, nesse caso aqui, se o A é aquele que está sendo entrado no bloco de cruzamento várias e várias vezes, ele é denominado recorrente, né, e esse aqui é o doador. A gente cansou de falar. Na aula de retrocruzamento, tem aí na playlist de melhoramento. Então, vou dar uma conferida aí. Ó. Com o passar das gerações, o que acontece? Né? Vocês sabem, então não vou ficar falando aqui de novo, não. Irmãos completos. Irmãos completos é a mesma coisa, porque olha só, perceba, ou irmãos germanos, né? Esse indivíduo aqui, ó, esse indivíduo C, vamos supor que é um indivíduo, tá? O indivíduo C do indivíduo D, eles são irmãos completos, porque olha aqui, ó, aqui percebam que o A está doando pólen para o B e aqui o B doa o pólen para o A. Vamos imaginar que fosse uma planta de milho, fica mais fácil de entender, né? E aí você tem aqui, nessa espiga aqui da planta A, vai ser obtidas essas sementes, né? Que elas serão, quando comparadas a essas, irmãos completas. E você pode fazer o cruzamento desses dois indivíduos aqui para obter uma população a partir de irmãos completos. Esses aqui são irmãos completos. Então você obtém uma população a partir do cruzamento de irmãos completos. E de forma análoga, você pode obter aqui, ó, uma população a partir dos cruzamentos de meios irmãos, porque D em relação a E são meios irmãos, porque percebam que o B é o genitor incomum do D com o E, tá vendo? O genitor diferente é o A no D e C no E, mas o comum é o B. Portanto, chamado de o D em relação a eles são meios irmãos, já que o B é o genitor incomum entre eles, tá? Se pudéssemos comparar, então, pessoal, em nível de avanço de homozigose, qual seria o mais drástico, né? Podemos colocar como se fosse semelhante ao avanço da homozigose, tanto da autofecundação quanto do retocruzamento. Obviamente vai depender do nível de homozigose do genitor recorrente, tá? Mas seriam níveis semelhantes, né? Imaginando, obviamente, que esteja em homozigose o genitor recorrente. Uma vez que não esteja, vai avançar a homozigose sim, mas de uma forma mais lenta, tá? E aí, se pudéssemos colocar numa ordem, né, de qual que chega mais rápido à homozigose, tá? Devido, ou seja, cruzamento de várias gerações, né, para avançar a endogamia. Podemos colocar em primeiro lugar a autofecundação e quase empatada com ela o retocruzamento, tá? Depois viria os irmãos completos e por último seriam meios irmãos no quesito que diz respeito ao avanço da homozigose, tá bom, pessoal? E portanto, no avanço da endogamia, ok? Então, seriam esses sistemas aí de acasalamento, autofecundação, retocruzamento, irmãos completos e meios irmãos, tá bom? Então vocês percebem que tem consequências a endogamia. Quais seriam elas aí? O mais óbvio, né? O aumento progressivo da homozigose. Óbvio. Se você está cruzando indivíduos que são aparentados, que eles compartilham os mesmos alelos, consequentemente, rapidamente eles vão chegar à homozigose, né? Então, tem até formas de ser quantificada a endogamia, né? O coeficiente de endogamia, né? Ele tem como ser quantificado, porque, na verdade, a endogamia é uma medida que mede a probabilidade de dois alelos de um dado locus
se encontrarem por terem a mesma semelhança, a mesma ascendência, né? Então a probabilidade de dois alelos de um mesmo lóculo se encontrarem devido a sua descendência ser a mesma, né? Identidade por descendência, né? Então, essa é uma definição que pode ser estimada. O coeficiente de endogamia, se você conhece o tipo de cruzamento que está sendo utilizado, se é autofecundação, se é reto cruzamento, se é irmãos completos ou se é meios irmãos, tá? A outra aqui, ó, consequência da endogamia seria a frequência genotípica alterada, embora a frequência alélica não se altere. E isso a gente deduziu lá na aula de mendeliismo. Vocês lembram que a gente comentou? Que a cada geração, vamos supor o primeiro sistema de acasalamento, que é a autofecundação. A gente falou lá, a cada geração de autofecundação, né, você reduz a metade a frequência de heterozigotos, né? E aí ficou bem claro, que aí ficou na F3, 3/8 de azão, 2/8 de azinho e 3/8 de azinho. Lembra que a gente deduziu isso? Então perceba que a frequência dos genotípica ela vai se alterando com o passar das gerações, mas os alelos eles não se alteram, porque permanece 50% de azão e 50% de azinho, né? A gente deduziu isso lá na aula de mendeliismo. Então, por favor, dá uma olhada lá. O aparecimento de características indesejáveis ou anormalidades nas espécies alógomas. Por quê? Nas espécies alógomas, segundo as teorias de evolução de espécies cultivadas, as plantas, né? As plantas, na sua origem, a maior parte delas, se não todas elas, né? Em sua origem, eram plantas alógomas. Mas o que aconteceu? De onde surgiram as plantas autógonas? As plantas autógonas surgiram a partir de plantas alógomas, né? Segundo a teoria mais aceita. Mas por que elas se tornaram autógonas? Porque durante o processo de evolução, aquelas plantas que tinham a homozigose recessiva naquele locus, as plantas morreram, né? Então a planta apresentava azão, ela não morria, mas se ela apresentava azinha, ela morria. Portanto, quando você avança a homozigose em plantas autógamas, ela não sofre tanto com a endogamia, porque esse processo durante o processo de evolução, aqueles materiais nitidamente inferiores por terem os homozigotos recessivos, eles ficaram descartados ao longo do processo evolutivo, diferentemente das plantas alógomas, porque as plantas alógomas, de alguma forma, elas conseguiram conservar parte desses homozigotos, desses alelos recessivos, né, escondidos, né, se posso dizer dessa forma, porque eram heterozigotos, escondidos nos genótipos que eram heterozigotos, né, porque quando a planta era azinho, o valor fenotípico dela era o mesmo de a planta azão, né, então, de certa forma, essa planta, esse alelo recessivo, ele continua presente nas gerações das plantas alógomas e nas gerações das plantas autógonas, eles se perderam durante o processo evolutivo, tá? Perda de vigor generalizada e redução da produtividade. Isso é muito marcante nas plantas alógomas, como já dissemos, porque as plantas autógomas, elas não apresentam esse tipo de perda de vigor, né? Essa depressão por endogamia. Então a gente coloca aqui, ó, perda de vigor generalizada e redução de produtividade, mas poderia ser qualquer outra característica que está sendo mensurada. E eu também gostaria de fazer uma ressalva aqui, que essa perda, essa depressão por endogamia, ela tem um limite, né? Ela tem um limite. Normalmente essa depressão por endogamia, ela é mais drástica nas gerações precoces. Ela pode acontecer ao longo de algumas gerações, né? E isso é tão interessante porque depende da característica, depende da espécie. Tem espécie que sofre mais depressão por endogamia do que outra, né? Mesmo quando considerada plantas alógomas, né? E além da característica também, então isso também influencia. Mas o que a gente pode dizer é que o limite dessa perda, dessa depressão por endogamia, está em qual limite? Está uma vez fixada a homozigose recessiva. Porque uma vez que foi fixada a homozigose recessiva para todos os indivíduos daquela população, não tem como ter mais depressão por endogamia, porque você chegou no limite, né? Se todas as plantas naquela geração, daquela população, são azinho, o que vai perder mais lá? Não tem como perder mais, acabou, né? Você perdeu o alelo azão devido a uma série de autofecundações? Pode ser, né? Então,
essa perda de vigor generalizada, independente de qual seja a característica, né, ela tem um limite e esse limite também é variável segundo a espécie e segundo a característica, tá bom? Outra questão aí, consequência. Formação de 2 elevado a n linhas uniformes com o aumento da homozigose. Gente, isso daqui, gostaria de fazer uma ressalva, que isso aqui é válido somente para indivíduos que são diploides. Você lembra que nós falamos? Indivíduos que são diploides, a gente falou isso lá em medelismo. Diploides com dois alelos. Então vamos ver aqui. O que seria esse N aí? Esse N é o número de genes que estão segregando para a característica, né? E isso a gente mostrou muito claramente lá na aula de medelismo também. E eu não vou ficar deduzindo isso aqui de novo, não. Vou pegar só um exemplo, né? 2 elevado a n. Imagina que é um gene, tá bom? É um gene com 2 alelos de indivíduo diploide. Vou fazer o jeito mais simples. Quem tiver mais dúvida, olha na aula de medelismo e recapitula tudo isso daí. N é o número de genes que estão segregando, né? Então, se eu dividir Azão, Azin na F1, como é que vai ser na F2, né? Na F2, com o passar das gerações, vai sendo fixado cada vez mais quais tipos de genótipos? O Azão, Azão e o Azinho, Azin. 2 elevado a 1. Então, são 2 tipos. O tipo Azão, Azão e o tipo Azinho, Azin, tá bom? Aí você pode fazer com 2 genes, com 3 genes, pode fazer quantos genes vocês quiserem. Mas essa informação aqui, ela somente é possível para indivíduos que são diploides, né? Porque para tetraploides isso não se aplica, e que tem 2 alelos por locus, porque também se tiver multialélico também isso não se aplica, tá bom, pessoal? Peraí, pessoal, bebi uma água aqui. Continuando. E por último, a gente pode citar que há uma redistribuição da variância genética com o aumento da homozigose. Como assim? Raciocínio. Isso ficou bem claro lá em Johansen. Você lembra lá quando nós mostramos para você, no capítulo de seleção, que está aí no canal, na playlist de melhoramento, um método de melhoramento baseado em seleção, que Johansen percebeu que quando você separava os feijões lá daquela cultivar original que era a Princess, você lembrar, esse foi aqueles 19 tipos do original, daquela população original, percebeu que aumentava a variância genética entre indivíduos, mas diminuía a variância genética dentro de indivíduos, né? Por quê? Porque o indivíduo que era o daqueles 19 lá, cada uma tinha uma constituição genética, né? Então você tinha lá que entre essas linhas, 19 linhas que ele separou, tinha variância genética entre as linhas. No entanto, quando você observava dentro de cada linha, não tinha variância genética. Por quê? Porque todos ali tinham a mesma constituição genética, se não integral, mas quase integral. Porque depende muito de qual a quantidade de genes que estão em homozigose ou heterozigose dentro de cada uma daquelas sementes originais. Então a gente percebe que, com o passar da geração, há uma redistribuição da variância genética, né? Então, como assim redistribuição? Você aumenta a variância genética entre as linhas, no entanto, reduz a variância genética dentro de cada linha. Por isso que a gente cansou de falar isso nos métodos de melhoramento lá baseados em hibridação, que a partir da F4, F5, não se justificava muito fazer uma seleção dentro das linhas, porque o nível de homozigose dentro das linhas era muito grande. Mas fazer uma seleção com base entre linhas se justificava, uma vez que você aumentava a variabilidade genética entre as progênies, mas não dentro das progênies, né? A gente ficou bem claro isso lá nos métodos de melhoramento, né, pessoal? No método da população, no método SSD, no método genealógico, eu espero que tenha ficado bem claro isso lá, tá? Então, prosseguindo aí. E aí, né, vamos fazer uma reflexão aqui rapidinho. E não precisa de ser um gênio para chegar a essa conclusão aqui. Que se quando compararmos a endogamia, o avanço da endogamia entre indivíduos que são poliploides, que são poliploides? São aqueles que têm mais de 2 cópias do seu genoma base. Então, triploide, tetraploide, hexaploide, isso tudo é poliploide, tá? Diploide são as 2 cópias do genoma base, né? Então, aqui, ó, lembrando lá da gente, 2x, diploide, né? Poliploide.
3x, 4x, 6x, beleza? Então, lembra lá da genética, tá? Então, aqui, ó, como nós dissemos aqui, imaginem onde vocês pensam que há um avanço maior da homozigose, mais rápido a homozigose avança. Em plantas, por exemplo, tetraploides, né, que é um tipo de poliploide, ou em plantas que são diploides. Onde vocês acham que há maior avanço da homozigose como consequência, uma maior queda do vigor das plantas? Já pararam para pensar nisso? Quem acha que é diploide? Levanta o braço. Não tem como ver. E o tetraploide? Quem acha? Galera, obviamente que as plantas poliploides, elas são muito mais difíceis de sofrer a perda de vigor quando comparadas às plantas diploides, porque aqui é maior número de genoma para que aquele alelo de interesse, ou aquele alelo que aumenta suas características, ele se perca, né? Vamos rapidamente lembrar aqui, ó, né? Ó, aqui, ó, vou fazer aqui rapidão. Ó. Tinha uma planta F1, lembra da F1, ó. Diploide, tá? Por causa de diploide aqui, ó. Diploide, tá? Tinha F1, tá? A F1 sofreu autofecundação, você lembra? Oh, mas esse ficou feio, hein? Vamos ver se eu apago aqui. Ponteiro, borracha, vou apagar aqui. Opções, caneta. Autofecundação, né? E aí, imagina que é um indivíduo diploide. Então, portanto, ele qual era? Azão, azinho, não era? Imagina um simplão, tá? Um gene com 2 alelos, simplão. Aí, o que vocês tinham aqui? Vocês lembram? Ó, a gente tinha aqui, ó, 1/4 de azão, azão, mais 2/4 de azão, azinho, mais 1/4 de azinho, azinho. Foi isso que vocês cansaram de ver lá na gene, no diploide? Era isso. E agora, meu filho, se o indivíduo ele é tetraploide, estou com aqui, ó, tetra. O F1, vamos imaginar um duplex assim, azão, azão, azinho, azinho, tá? Aí sofre a autofecundação. Agora fala, bebê, fala aqui que vai dar na F2 aqui, ó. Isso aqui é F2, né? Ó, F2. O que vai dar na F2 aqui? E já imaginou a gororoba que vai ser isso daí? Imaginou a gororoba? Alguém sabe deduzir isso para mim? Porque a perda aqui, ó, a depressão por endogamia levou a perda de 50%, né? Porque aqui era 100% de azão aqui, não era 100% aqui, ó. Ó, 100%, não era 100%? E aí caiu para 50%, ó, aqui, ó, 50%. E aí? Portanto, aqui, ó, aqui é 25 desses, somando os dois dá 50, né? E aí? Qual que vai ser a quantidade de homozigotos aqui nessa geração F2, imaginando, obviamente, que é um duplex azão-azão, azinho-azinho, porque é tetraploide. Faço ou não faço para vocês? Vocês querem que façam? Eu vou fazer porque, como lá na genética eu não fiz com poliploide, vou fazer com vocês aqui, para vocês terem uma noção de como vai aumentando a complexidade, tá? Vou fazer tetraploide, mas esse tetraploide, se vocês entenderem, se faz para hexaploide, faz para octaploide, faz para vários tipos diferentes de composição genética, tá? Então vamos pegar aqui, ó. Primeira coisa, como vocês acham que começa o raciocínio aqui? Alguém já pensou a respeito disso ou não? Para simplificar, vamos fazer igual a gente fez lá no mendelismo. Vamos achar primeiro os gametas que são possíveis, vamos? Então, o indivíduo aqui, ó, que é azão, azão, azinho, azinho, porque ele é tetraploide, quais são os gametas que podem ser sintetizados aqui, lá durante a meiose? Vão formar o quê? Pares, né? Porque sempre é reduzido a metade, vocês lembram? Então, galera, vai ser assim, ó, olha aqui, ó. Lá na meiose é uma gororoba, né? Porque são 4 ali. Então, esse pode encontrar com esse. Opa! Esse pode encontrar com esse. Rapaz, tem uma carinha, né? Ali, sorridente. Eu tô aprendendo melhoramento ali, a carinha aqui, ó. Ó, esse encontra com esse
e esse encontra com esse. De forma análoga, esse aqui também, ó. Esse vai encontrar com esse vai encontrar com esse. Então vamos fazer aqui, ó, do lado aqui, ó. Quais são os gametas que podem ser sintetizados? Olha aqui, ó. Então vamos aqui, ó. Vamos lá, com calma, né? Azão, azão, porque foi esse com esse. Esse com esse agora. Azão, azinho. E agora esse com esse. Azão, azinho. Vamos ver se eu não vou errar aqui. Na sala de aula você me ajuda o seu viagem na maionese. Agora, vamos fazer o outro. Esse com esse. Ó, azão, azão. Agora, esse com esse. Azão, azinho. E esse com esse. Azão, azinho. Continuando. Agora, esse com o primeiro. Azão, azinho. Esse com o segundo, azão, azinho, e esse com o último, azinho, azinho. E agora o último. Então o último vou fazer onde? Fazer, sei lá, nem sei onde que eu faço. Vamos fazer aqui, ó. Esse com o primeiro, azão, azinho. Esse com o segundo, azão, azinho. E esse com aqui, ó, o último, azinho, azinho. Então viu quais são os tipos de gametas que podem ser sintetizados a partir desse duplex aqui? Ó, esse duplex pode ser sintetizado todos esses gametas. Tem alguém que é semelhante aqui? Vamos ver se tem algum carinha que é semelhante? Vamos ver, ó. Esses aqui são iguais, ó. Vou colocar a bolinha. Bolinha. Então, me ajuda, me ajuda. Aí, ó, bolinha, bolinha. Tem outro que é azão, azão, galera? Tem? Tem não, né? Agora vamos ver quem que é azão, azinho. Então vai receber aqui. Triângulo, triângulo, triângulo. Ei, meu Deus. Triângulo, me ajuda. Ó, vai ajudar não. Triângulo, 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 triângulo. Ixi, tem muito, hein? Triângulo, triângulo. Eu não quero mudar agora não, calma. E azinho, azinho. Vou colocar um coração, que eu sei que vocês amam o melhoramento. E me amam também, né? Ó, coraçãozinho pra vocês. Porque eu sei que vocês me amam e eu amo vocês, né? Então aí, galera, vamos ver, somamos iguais, né? Quem que é azão, azão? Tem dois, tá vendo? Aqui, ó, dois. Então, vamos colocar aqui, ó. Somando, todo mundo somando iguais. 2 azão, azão, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 azão, azinho, mais 2 azinho, azinho. Beleza? Então, esses são os gametas que vão ser sintetizados na F1. Então, a F1, ao mesmo tempo que ela é o pai, ela é a mãe, né? Então, o que a gente faz o quadro aqui que a gente perdeu lá na genética? O quadro Punnett, né? Ou Punnett, como vocês gostam de portuguesar aí. Então, vamos jogar um quadro aqui, ó, ver o que vai surgir dessa gororoba. Então, vamos ver aqui, ó, jogar. Faz aqui do lado. Tô vendo se meu rostinho lindo vai atrapalhar ali, ó, no OBS Studio. Então, vou colocar aqui. Encontro dos gametas. Galera, qual aqui, ó? Tá vendo que é 2A, 8A e 1, 2A também? Como aqui o 2 ele pode ser simplificado, né? Então vou colocar aqui direto, tá bom? Vou colocar aqui, ó, azão. Me ajuda? Ó, 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 ó. Você ouviu o barulhinho? Parece que deu certo. Azão, azão. 4, azão, azinho. Tá simplificando, tá vendo que eu peguei aqui, ó? 2 dividido por 2, 1, tá vendo? 1 aqui. 8 dividido por 2 dá 4. E 2 dividido por 2 vai dar 1, tá bom? Então eu simplifiquei, tô jogando direto aqui, tá bom, pessoal? Porque depois vocês vão ficar viajando na maionese aí, estou explicando de onde estou fazendo aqui, estou fazendo direto. Estou fazendo um quadro Punnett, né? Mas eu já estou simplificando para a gente agilizar o processo. Então aqui vai dar a conta, aqui ó, lá. Aqui vai dar azão, azão. Então vamos fazer direto aqui, ó. Azão, azão, vai dar azão, 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 azão. Esse daqui vai dar 4, azão, azão, né? Azão, azinho. Não, filho, não quero muito. Ó, aí você me quebra, você me quebra. Eu não sei o que está acontecendo nesse computador não, filho. Eu espero que não dê pau aqui não. Porque eles vão ter que gravar essa aula de novo. Quebra meu galho. Essa é a última aula do semestre passado. Então quebra. E essa é a última aula do ano. Quebra o galho. Quebra o galho. Eu tô até de luto aqui, ó. Pra mim. Então eu sou supersticioso, né? Se eu fosse supersticioso, rapaz, eu tava aqui de preto hoje. E eu comecei meu ano, fazendo um breve parênteses aqui. Eu tava
na roça isolada do mundo, eu tava jogando vôlei na grama, e aí, sabe como que roça é cheia de cachorro, né? Pisei no primeiro de ano numa bosta de cachorro fedorento, cruz credo. É muito azar, velho. Comecei bem meu ano, né? Mas tá bom. Hoje eu já tô limpinho, tá? Pode se preocupar. Continuando agora. Azão, azão, azinho, azinho. De novo. Que lugar. E aí, galera. Tá acontecendo alguma coisa aqui. Vamos ver se agora vai. A minha caneta tá dando palo aqui. Vamos. Azão, azão, azinho, azinho. Pronto. Agora continuando, né? Aqui é 4, azão, azinho, que é recíproco, tá vendo? Então o que vai dar aqui, ó? Vamos lá. Esse vezes esse vai dar 4, azão, 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 azinho, tá? Esse vezes esse vai dar 16, azão, azão, azinho, azinho, tá? Esse vezes esse vai dar 4, azão, azinho, azinho, azinho. Beleza? Então continuemos. Azinho, azinho agora por último, que é recíproco, tá vendo? Então vamos lá. Esse vezes esse vai dar azão, azão. E azinho, azinho. Tá vendo como é que tá demorando para escrever? Eu escrevo aqui e demora, dá um tempo de resposta demorado. Esse vezes esse agora. 4, azão, azinho, azinho, azinho. E o último, azinho, 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 azinho. Beleza? Então, juntando os semelhantes aqui, né? Vamos lá então. Então a gente vai descobrir o que vai surgir dessa gororoba toda aqui, se nós, nessa geração aqui, ó, que é a F2, tá? Olha ali, eu escrevi e não foi. Gente, não é possível. Não vai me ajudar? Ei, ô, vida de gado. Vamos lá aqui, ó. Vamos lá. Olha, não tá escrevendo. Como é que eu faço agora, galera? Gente, a caneta vai me deixar na mão mesmo? Deixa eu desconectar aqui, ver o que tá acontecendo. Lá, lá, vamos cantar. Quem canta seus males estampa. Olha ali, ó. Agora quer fechar? Não, filho, eu não quero fechar. Eu não quero fechar. Por que você está fechando? Olha lá. Viu que beleza? Que beleza, gente. É maravilhoso isso. Gravar essas aulas. Me explica, me explica. O que está acontecendo? Eu não sei. Vai ter que ficar assim. Depois vocês aceleram essa parte no vídeo de vocês aí. Hein? Vocês não perderem tempo que eu estou perdendo aqui. Lá, 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 lá. Canta a musiquinha aí, ó. Musiquinha boa, eu não gosto de funk não. Se cantar funk aí vai perder ponto, hein? Vamos ver se agora vai dar. Vamos ver se agora vai dar. Cadê meu lápis? Gente, não tá dando minha caneta. Ela não tá aparecendo. Gente, o que eu vou fazer agora com vocês, galera? Porque eu tinha pensado um monte de coisa pra escrever pra vocês aí. Viu? Foi só falar que tava cagado, caguei e pisei na bosta ali, ó. Foi isso mesmo que aconteceu. Foi isso mesmo que aconteceu. Eu não sei porque não tá pegando a caneta. Ela tá reconhecendo, tá dando pau. Bom, vamos ver se agora vai dar. Ó, parece que agora foi, né? Vamos ver, eu acho que agora foi. Vamos ver, galera. Deixa eu só fechar no OBS aqui. Já OBS não, né? Minimizar a outra tela para poder ver se está gravando ou não. Beleza, beleza. Aí, ó. Viu? Agora vocês estão falando bem feito, mas não gravou de branco. Aqui, ó. Cadê? Não tem como apagar? Que legal, eu ia apagar esse daqui. Então, vamos continuar, né? Vamos cantar.
Então, continuando aqui, ó, pessoal. Aqui vocês entenderam que foi um quadro Punnett para tirar a mesma conclusão das frequências aqui, tá bom? Então, esse aqui não tem como apagar essa coisa horrorosa aqui. Não sei por quê, porque eu cliquei aqui agora, tá vendo? Ó, vou aqui, ó. Vou em... Cadê? Opções de ponteiro. Não tem como apagar, a borracha não aparece. Então, vou escrever aqui do lado, tá? Então, somando quem é semelhante aqui, tá? Então, aqui só tem um, que é igual, tá? Então, vou colocar direto aqui. Azão, 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 azão. Beleza? Mais. Tem outro. Opa, que indivíduo aqui, ó. Isso aqui é azinho, não saiu a letra. Vamos ver aqui, ó. Tem algum outro que é azão, azão? Não, não tem. Ó, até meu celular reiniciou, que beleza. Ai, que beleza. Ó, vamos ver quem é azão, 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 azinho, tá? Então, vamos lá. Então aqui, ó. Esse daqui, tem mais algum? Não, né? Não. Então vai dar 8, azão, 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 azinho. Mais. Tem algum? Vamos pro próximo. Azão, azão, azinho, azinho. Vamos ver quem que aparece aqui, ó. 16, 1. Então vai dar 18. Azão, azão, azinho, azinho. Mais. Agora vamos fazer aqui, ó, o azão, azinho, azinho, azinho. Então tem esse com esse daqui, né? Então vai dar 2. Azão, azinho, azinho, azinho. E o último, que é esse aqui. Então, azinho, azinho, azinho. Então, galera, olha aqui a F2, o que vai dar? Viu aqui? E olha aqui, isso aqui são iguais? Obviamente não, porque é um indivíduo tetraploide, né? Mas a questão é, qual que é o percentual de homozigotos aqui na F2, né, de um tetraploide? Quem que é o homozigoto? São esses carinha aqui, ó. Esse daqui e esse daqui. Esses são, de fato, os homozigotos. E aí a gente faz o cálculo. Por quê? Vamos somar aqui, ó. 9, né, mais 18, mais 9, né? E aí vamos dividir isso por 2. Por que por 2? Porque 1 mais 1 dá 2, né? 1 azão, azão, azão e 1 azinho, azinho, azinho. Então 9 mais 18 mais 9 dá 36. Então 2 dividido por 36 vai dar quanto? Vamos ver aqui, ó. O computador vai funcionar, não? O celular reiniciou sozinho, que beleza. Mas vocês combinaram o celular aqui, o computador. Olha lá. Vai dar 5, alguma coisa. Se não me engano, era 5,6. Vamos ver se vai funcionar aqui, ó. Ó, não dá para usar com o celular, não, tá? Na hora da prova é calculadora. Estou usando o celular aqui porque não tem como eu colar. Vou colar de quem? Vou colar de mim mesmo. Vai. Vai, cadê a calculadora, meu? Fica a calculadora. Então vamos lá. Voltando aqui, ó. Deu 36, não foi que eu falei? Então, 9 mais 18 mais 9 dá 36, isso mesmo, né? 2 dividido por 36, 2 dividido por 36 dá 0,05556 vezes 100, né? Então, vou colocar aproximadamente aqui, ó. Aproximadamente 5,6% de homozigoto. Tá vendo aqui? Olha a diferença. Aqui era quantos por cento de homozigoto? 50%. Viu a diferença? No indivíduo diploide, 50%. No indivíduo tetraploide, 5,6%. Viu como é que o avanço da endogamia em indivíduos que são poliploides, o avanço da homozigose é muito mais lenta quando comparada a indivíduos que são diploides? Então, fica claro de entender que a perda do vigor híbrido, né, quando comparado plantas poliploides, nesse caso tetraploide com diploide, a perda de vigor em diploide é muito mais acelerada quando comparada a tetraploide. Viu aí? Ficou clara a diferença? E aí, olha aqui, ó. Aí, esse gráfico é muito fácil de entender. Olha aqui. Você vê... cadê o pointer aqui? Olha aqui, ó. Um tetraploide
né, a perda de vigor, né? Você vê que é muito mais lenta, né, e chega num nível máximo, quando comparada a uma planta diploide, tá vendo? Como que avança muito mais rápido que depressão, né, por endogamia, né? Então a gente vê que as plantas poliploides, elas sofrem muito menos depressão por endogamia quando comparada com as plantas diploides, beleza? Então era isso que eu tinha que falar com relação à comparação de plantas poliploides e plantas diploides, tá bom, pessoal? Então, vamos ver se o computador me ajuda e vamos passar para o próximo tópico, que são a definição de heterose. Apesar de ter exposto também a heterose, vamos recapitular rapidamente, né? Heterose é a superioridade de uma dada característica em relação aos pais, né, decorrente do cruzamento entre indivíduos contrastantes. Galera, isso daqui a gente cansou de falar lá na genética quantitativa. Olha na playlist de genética aí, ó. Na playlist genética tem lá o capítulo de genética quantitativa, onde a gente mostrou para vocês que heterose era igual a média da F1 menos pai 1, média do pai 1, mais pai 2, né? O genitor 2 dividido por 2. Então, se aqui a F1 for superior em relação à média dos pais, manifesta a heterose. Isso é do ponto de vista acadêmico, tá, pessoal? Porque do ponto de vista prático, que é do agronômico, né? Do ponto de vista comercial, é lógico que a gente vai sempre querer que a F1 seja superior ao pai mais produtivo, né? Porque senão não tem evolução, não tem ganhos em produtividade, né? Então, isso aqui é a forma do ponto de vista acadêmico. Mas do ponto de vista real, que seria o ponto de vista econômico, seria se manifesta heterose em relação ao pai mais produtivo, tá? Então, essa é a fórmula aí. E aí a pergunta que vem, né? A heterose, como ela pode ser explicada do ponto de vista genético? E a gente já explicou algumas coisas na aula mesma de genética molecular, né? Tem várias hipóteses tentando elucidar isso. E a heterose ela é tão interessante que ela é explorada do ponto de vista comercial. Por quê? Porque a produção de híbridos, né, de híbridos de milho ou qualquer outro tipo de híbrido, ele fundamenta na manifestação do vigor híbrido, que é a heterose, né? E aí, ela é decorrente do cruzamento de indivíduos que são contrastantes e, de certa forma, que esses indivíduos contrastantes, eles se complementam geneticamente, porque aí os filhos, para aqueles locos, né, eles vão ser superiores em relação aos pais. E aí são basicamente duas teorias as mais aceitas. No entanto, nós vamos expor 3 tipos de teorias para vocês aqui, tá? Que a primeira é a hipótese da dominância, a hipótese da sobredominância e a hipótese da epistasia, tá? Como eu já disse, as 2 primeiras, que é da dominância e sobredominância, são as mais pulverizadas no meio científico aí. Apesar que existe uma parcela menor também de efeito de epistasia, tá bom? Aí você poderia perguntar, antes de eu expor cada uma delas, qual que é a mais importante? Não existe a mais importante, porque tem vários trabalhos científicos que hora defende uma, hora defende a outra, porque fala que é mais importante uma, mais importante a outra, mas na verdade, pensa num genoma completo. Gente, são tantos genes envolvidos que com certeza tem, para cada locus, para cada gene, deve ter um tipo de interação diferente. Às vezes, um loco é de dominância, pode ser dominância completa, pode ser dominância parcial, no outro pode ser sobredominância, no outro locus pode ter interação epistática. Então, a gente tem que considerar que numa planta pode ter vários tipos de interações, né, simultaneamente. Pode ter tanto dominância, sobredominância, como epistasia, né? Então não tem uma que é maior, que é melhor, uma que explica mais, que explica menos. Pode ter o seguinte: numa dada característica, numa dada planta, aquela hipótese de dominância, por exemplo, se adequa melhor. Ou numa outra planta, numa outra característica, a de sobredominância se adequa melhor, e assim sucessivamente. Mas se analisarmos a planta como um todo, é muito difícil. É muito difícil a gente considerar somente um tipo exclusivamente, tá? E a gente pode ver que na natureza tudo é assim, tudo diversidade, né? Aqueles que gostam de uma monoideia, que se fecham para um conceito mais amplo, eles estão fadados a não se darem bem. Porque você tem que
ter uma visão mais ampla, né, do holística do todo, para você conseguir compreender os processos envolvidos ali na manifestação fenotípica, tá? Não somente manifestação fenotípica, quanto na natureza. Você pode olhar na natureza aí, olha o tanto de planta diferente que existe, de animais diferentes que existem, né? Então, existe beleza na diversidade, né? Apesar que algumas pessoas gostam somente da mesmice, mas existe beleza na diversidade, né? E isso também é sabedoria divina, obviamente, né? Porque se Deus não quisesse que fosse assim, não seria assim tão bela e tão diversa a natureza, né? Então, da mesma forma que as interações que existem são diversas, tá? Então, vamos começar pela hipótese da dominância, ok? Pessoal, eu vou rascunhar aqui, tá? Mas o negócio é bem simplão mesmo, é só para você ter mais ou menos uma ideia. O que seria a hipótese da dominância? Aqui, ó, vamos para aquela planta assim, ó, azão, o genitor azão, alinhar com LA e LB, tá? Então aqui era azão, azão, aqui era azinho, azinho, aí tinha uma F1, né? Só recordando rapidamente, né? Que seria azão, azinho, e que nós teríamos a F2, né? E aí essa F2 aqui, ela seria 1/4 de azão, azão, 2/4 de azão, azinho e 1/4 de azinho, azinho. E aí vamos lançar aqui, ó, já que é hipótese de dominância, lembre-se, dominância completa, tá? Vamos colocar, vamos ser bem pontual, bem aqui, objetivo. Vamos lançar alguns valores fenotípicos aí, tá? Então percebam que, se você pegar essa constituição aqui, o indivíduo que ele tem azão, azão, ele tem um valor genotípico de, sei lá, 50. Vou colocar um valor completamente aleatório aí. O indivíduo que é genótipo homozigoto recessivo, ele tem um valor genético de 10. E como é um caso de dominância completa, imagina que naquela régua, sempre aquelas réguas da genética quantitativa, que a manifestação do homozigoto dominante é a mesma do heterozigoto. Então, portanto, aqui o valor genotípico desse indivíduo aqui é 50 também. Então, vai ter heterose? Vamos ver aqui. A forma de heterose não é assim? Então, vamos lá. 50 menos, né, 50 mais 10 dividido por 2, tá bom? 50 mais 10, 60. 60 dividido por 2 dá 30. 50 menos 30 dá 20, né? 20. Então aí, ó, 20. Teve heterose? Sim. Aqui, ó, não teve heterose? 20. Beleza? Então a heterose foi de 20. 20 o que, Ramon? Sei lá, criatura. Pode ser 20 quilogramas, pode ser centímetros, pode ser percentual, 20% de gordura, sei lá. É 20, tá? Adimensional aí, tá? O importante é só demonstrar para vocês que houve heterose, tá bom? Então essa é a primeira hipótese, que é a hipótese de dominância, tá? Aí tudo tem vantagem e desvantagem. Tem pessoas que não acreditam na hipótese da dominância, fala que ela não se adequa bem a todos os casos da natureza, mas é óbvio que não se aplica, né? Um dos questionamentos é, primeiro, por que nunca foi encontrado? Você percebam que é o seguinte, o valor genotípico é o mesmo, não é? Olha aqui, 50 e 50. Né? 50. Aí é uma das questões que vem dos contraditores da ideia da hipótese da dominância. Então quer dizer que se eu encontrar um indivíduo que é completamente homozigoto, se for uma linhagem, né? Seria azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, desão, desão e assim por diante, ele teria o mesmo valor fenotípico do azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho e assim por diante, tá? Porque é o mesmo valor genotípico. Por que nunca foi encontrado esse indivíduo? O homozigoto dominante, né? Ele nunca foi encontrado. Aí se pergunta, criatura, pensa um pouco aí. Imaginemos, sei lá, produtividade de milho. Quantos genes você acha que está envolvido aí? Vamos pensar baixo. 30 genes. Pensando baixo. 30 genes, tá? 30 genes. 30 genes, tá? Se você quer um indivíduo que seja homozigoto, né, dominante, imagina 30 genes. 30 genes. A partir de uma F1 que seja completamente heterozigoto para aqueles 30 genes, qual que seria a probabilidade disso acontecer? De você encontrar isso numa F2? A gente aprendeu isso lá em mendelismo. Vamos pensar aqui, ó. Seria quanto? Qual é a probabilidade de acontecer isso aqui? Para um gene? Ó, 1/4, não é?
ó, que me interessa é o homozigoto dominante, não é? E aí, você faz isso para 30 genes. A gente aprendeu isso lá em Mendeleev. Como é que faz? Vou simplificar aqui. Quem tiver dúvida, olha lá em Mendeleev. Elevado a 30. Faz isso na sua calculadora. Faz. Faz a probabilidade aí. Quanto que vai dar isso daí, criatura? A probabilidade de encontrar um indivíduo completamente... Isso para produtividade. Para uma característica. Não estamos considerando a altura de planta. Não estamos considerando ciclo. E outras várias características que nós poderíamos elencar aqui. Né? Não estou citando. Então, realmente, para quem fala que essa teoria da hipótese da dominância não funciona, porque nunca foi encontrado o homozigoto dominante, mas realmente nunca vai ser encontrado mesmo. Porque para você encontrar esse indivíduo aí, é pior que uma agulha no palheiro. Né? É pior que uma agulha no palheiro. Então, não tem jeito. É muito difícil mesmo de encontrar esse indivíduo aí. Né? Então, essa é uma das teorias dos contraditores, que nunca foi encontrado o homozigoto dominante. A outra teoria dos contraditores, né, da dominância completa, é que numa F2, percebam que você teria que ter uma distribuição assimétrica, né? Por quê? Percebam que esse carinha aqui, ó, se juntarmos, vai dar quem? 3/4, né? E aqui é somente 1/4. Então, você deveria ter uma distribuição, lembre-se que a assimétrica, ela seria mais ou menos assim, né? E a gente vê que muitas das vezes as características, ela tem distribuição normal, né? E aí vem a série das explicações que podem tentar defender a hipótese da dominância, que a dominância, às vezes, não é dominância completa. Pode ter dominância parcial. Outra coisa, pode ter genes bons, né, alelos bons, né, que estão ligados a alelos deletérios. Pode ter grande influência do ambiente também nesses genes. Então, essas séries de situações podem fazer com que a hipótese da dominância completa ela não seja perfeitamente aplicável para todas as situações, devido a essas complexidades genéticas e ambientais que podem estar influenciando na manifestação do fenótipo, tá? Mas, igual eu disse, existem trabalhos que defendem a dominância, assim como tem trabalhos que defendem a sobredominância. E o que diz a ideia da sobredominância, que vocês também aprenderam lá na genética quantitativa? Então, lembrando aqui, a sobredominância, lembra da reguinha lá. Linhagem A cruzando com a linhagem B. Né? E aqui o que vai dar? Vai dar o quê? Se aqui era azão, azão, aqui era azim, obtinha uma F1 azim, tá? Agora, se é sobredominância, o valor do heterozigoto ele vai além dos limites do homozigoto dominante. Lembra que a gente comentou isso lá na aula de genética quantitativa? Então, se aqui era 50, aqui era 10, aqui ele vai além. Então, vamos supor um valor de, sei lá, 70, ok? Porque ele vai além do homozigoto dominante. Então, vai ter heterose aqui? O que vocês acham? Vamos ver. Heterose é igual, olha o valor aqui, 70 menos 50 mais 10 dividido por 2. Tem heterose ou não? Tem. Por quê? 50 mais 10, 60. Dividido por 2 dá 30. 70 menos 30 dá 40. Percebam? Então, essa é uma outra hipótese que seria a ideia da sobredominância. E nessa hipótese da sobredominância, ela diz que quando um alelo está sendo complementado por outro alelo, porque na ideia de sobredominância não existe o alelo dominante e o alelo recessivo, mas sim é uma interação de alelismo múltiplo. Por quê? O produto de um gene do alelo azão A1, né, seria responsável de certa forma, por interagir com o alelo A2. E essas duas proteínas, né, se for, as duas enzimas, seja lá o que for, elas se interagem de tal forma que faz com que o fenótipo do heterozigoto seja superior em relação ao homozigoto dominante, né? Porque existe uma interação, uma sinergia entre os dois alelos daquele locus, né? Então, não seria um caso de alelismo múltiplo. Então, teoricamente, né, não seria tão adequado. Vou até mudar aqui, tá, pessoal? Então, vou mudar aqui, já que eu mudei a explicação, eu vou também mudar a representação aqui para... Isso, vou apagar aqui também. Para vocês não se confundirem com o anterior, tá?
Deixa eu mudar aqui. Caneta. Então, eu vou colocar aqui, ó, A1. Opa. A1, A1, A2, A2, tá? Então, aqui seria A1, A2. Por quê? Como eu disse, o produto de um gene, né, que é uma proteína, uma enzima, vai se interagir de uma forma significativa, de uma sinergia com a outra enzima ou com outro produto da outra enzima, sei lá, e de tal forma que o fenótipo dessa planta seja superior quando comparado do homozigoto dominante, que seria o homozigoto dominante, ou homozigoto que aumenta a expressão da característica, que nesse caso seria o A1A1. Tá bom, pessoal? Ficou claro? Qualquer dúvida vocês mandam para mim, que eu respondo sem problema algum. Tá? Então essa outra teoria, que é da hipótese da sobredominância. E a última, que tem a hipótese da dominância, da epistasia, que existe, segundo alguns autores, de menor importância. O que ela nos expõe? Lembra das epistasias que a gente viu lá, das interações gênicas, né? Nós colocamos interações gênicas ou não alélicas. Tá em um vídeo também lá na genética. Por favor, dá uma olhada na playlist lá de genética nossa lá. Tá lá, interações alélicas e não alélicas, se não me engano, o nome do vídeo. E lá a gente fala de epistasia que são 2 ou mais genes que são responsáveis pela expressão fenotípica de um dado caráter. Lembra que a gente falou isso? Então, as expressões são as mais diversas possíveis, né? Então vamos pensar um jeito mais simplão, que se não me engano foi o primeiro exemplo. Deixa o caminhão passar aí. É triste gravar. Gravar com barulho é ruim demais. Mas voltando então. A hipótese da epistasia, então lembra que epistasia são quando 2 ou mais genes são responsáveis pela expressão de uma dada característica, né? E vamos pensar, portanto, num gene mais simples que tem, numa situação mais simples que tem para a gente tentar entender o basicão. Vamos imaginar então 2 genes com 2 alelos cada, tá? Acontecendo a epistasia, sei lá, a epistasia mais simples que tem lá. Epistasia recessiva dupla, tá? A mais simples. Então vamos imaginar aqui, ó. LA cruzando com LB. Então, se são 2 genes, vamos colocar assim, ó, a azão. Vou colocar assim, de forma complementar, tá? Vou colocar azão, Bzinho. E vamos colocar aqui, ó, certo? Complementar, azinho, Bzão, tá bom? E, então, portanto, esse é o genótipo de cada uma dessas linhagens. E aí, ao cruzar, nós temos uma F1, né? E essa F1, ela vai ser, portanto, uma completa heterozigoto, um duplo heterozigoto. Azinho, Bzão, tá? Valor genotípico, então. Se epistasia, lembre-se que esses 2 genes, esses 2 locos, são responsáveis pela expressão de uma dada característica, né? Qualquer uma que vocês imaginarem aí. Produtividade, sei lá, vamos chutar qualquer uma aí. E aí, se é um caso de epistasia recessiva dupla, lembre-se, epistasia recessiva dupla era aquele caso de 9:7, você lembra? Aí você lembra que tinha aquele macetinho que a gente falou lá na genética. Vou colocar aqui, ó, aquele mais 9, 3, 3, 1, lembra? Azão traço, Bzão traço. Azão traço, Bzinho. Azinho, Bzão traço. Olha os fantasmas do passado, você não aprende genética aí, ó. Viu? Colou genética aí, ó, agora vai passar mal, hein? Se tiver aprendido genética. Lembrou que a gente falou aqui, ó? Então esse daqui é a classe do 9. Esse daqui, ó, eles vão se somar para formar o 7. Tá vendo aqui? Então ele precisa de recessiva dupla por quê? Porque tanto esse daqui quanto esse daqui são os homozigotos recessivos e influenciam na formação de uma nova classe fenotípica. Portanto, a classe de 7 aqui. Então, vamos imaginar aqui. Quando ele é dessa forma, que é um heterozigoto, né? Ou pode ser um homozigoto também, né? Tanto faz. O valor fenotípico desse carinha aqui, ó, desse daqui, ó, desse que vai ser igual a esse, seria um valor, sei lá, de 10. Tá bom? Porque eles têm o mesmo valor fenotípico. Lembre-se que a classe é 10, tá vendo? Perdão. Eles pertencem a esse grupo de genótipos, né? Que somando numa F2 vão dar 7 partes. E numa F2 aqui, portanto, vai dar 9 partes, esse primeiro aqui. E o valor genotípico desse carinha aqui seja 90.
Tá? Vamos colocar valores completamente hipotéticos aí. Vai ter heterose? Vamos ver. Heterose é igual 90 menos 10 mais 10 dividido por 2. Então, 20, né? 10 mais 10, 20. 20 dividido por 2 dá 10. 90 menos 10 dá 80. Então, teve heterose. Então, gente, isso aqui é um basicão, porque existem várias explicações, tem vários tipos diferentes, porque depende da interação epistática, depende de qual rota metabólica pode atuar. Então, eu peguei um jeito bem mais simplão, para vocês entenderem que a epistasia também é uma explicação de uma possível manifestação de vigor híbrido, tá bom? Uma heterose aí. Então, seriam essas três bases genéticas, essas três explicações possíveis para tentar elucidar a heterose, tá bom, pessoal? Então imagina que tanto a endogamia quanto a heterose seriam duas faces opostas de uma moeda. Por quê? Tudo está relacionado com a composição genética da planta, né? E ela pode, numa face, manifestar a depressão por endogamia e na outra face ela pode manifestar o vigor híbrido. Lembrando, obviamente, que plantas autógamas elas podem manifestar também vigor híbrido, tá bom? O grande problema de plantas autógamas, muitas das vezes, é como vai ser obtida essa planta híbrida. No tomate, é vantajoso do ponto de vista econômico. Por quê? No tomate, se ela dá 200 sementes, sei lá, quantas sementes dá lá no fruto de tomate? Você faz a hibridação manual, né, e você vai lá obter um grande número de sementes. Mas imagine fazer isso para a soja. Para cada uma daquela lá, fazer a hibridação. É muito difícil, é muito difícil. Tem ganho, né, tem trabalhos comprovando que soja, feijão, arroz manifesta vigor híbrido. O grande problema é as hibridações. E existem algumas possibilidades, né, de você lançar mão de macho esterilidade para facilitar a obtenção de híbridos. O problema é que nem todas as plantas têm essa possibilidade. Os agameticida, né, são possibilidades para a obtenção de plantas híbridas, mas às vezes nem sempre é possível essa possibilidade aí para obter as plantas híbridas, tá bom? Em plantas autógamas que eu estou falando. Também pode obter esse mesmo mecanismo em plantas alógamas, que facilita ainda mais o processo de obtenção de híbridos, tá bom? Então, pessoal, seria basicamente isso que a gente tem para falar para hoje, né? Espero que tenha sido claro aí. Desculpa a falha técnica que você viu aí, né? E eu não sei editar vídeo, então dá uma acelerada no vídeo, por favor, aí. E para vocês não terem o desgosto de ficar perdendo tempo aí naquela parte que falhou o vídeo. No mais, pessoal, muito obrigado aí. Me espere que daqui a pouco vai ter estudo dividido 3 para vocês aí, para a gente poder finalizar o semestre aí da melhor forma possível, tá? Então, um abraço para todos, felicidade, feliz 2020 para todos nós aí, que esse ano seja melhor que o ano passado, com muita saúde, com muita felicidade e paz no coração. Valeu? Então, obrigado. E até a próxima aula. Espero encontrar vocês em biotecnologia, né? Então, um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.